liberdade, todos os algemados. Olá, tudo bem com você? Eu fico bastante impressionado com alguns pregadores de palco. Pregadores de palco são aqueles que só pregam em púlpitos sob holofotes, mas no seu dia a dia nunca conversou com o seu vizinho a respeito de Cristo. Pessoas ao seu redor nunca ouviram dessa pessoa uma mensagem a respeito da salvação em Cristo Jesus. Eles vivem um cristianismo com data, horários e locais marcados. E eu quero falar hoje a respeito de uma mentira contada nos púlpitos, tantas vezes que esta mentira passou a ser uma verdade na cabeça de muitos fiéis. Eu quero falar hoje a respeito de uma invenção, aliás, uma invenção bastante criativa pelos pregadores do sistema religioso. Hoje eu quero falar a respeito do vinho sem álcool. Leia esta Bíblia inteira e você não vai encontrar nenhuma passagem que fale de um vinho sem álcool, nem no Antigo e também nem no Novo Testamento. O livro de Gênesis é o primeiro livro que relata ou que aparece a palavra vinho. Gênesis capítulo 9, versículos 20 e 21. Noé, que era agricultor, foi o primeiro a plantar uma vinha. Ele bebeu vinho, embriagou-se e ficou nu dentro da sua tenda. No livro do profeta Isaías, também você encontra no capítulo 28, versículos 7 e 8. O vinho e a bebida forte fazem errar e desencaminhar até o sacerdote e o profeta. Efésios capítulo 5, versículo 18, não vos embriagueis com o vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. 1 de Timóteo capítulo 3, versículo 3, o bispo não deve ser dado ao vinho. E esta advertência que o apóstolo Paulo faz a Timóteo não é porque o vinho dava dor de barriga, mas porque o vinho embriagava. 1 de Timóteo capítulo 3, versículo 8, da mesma forma os diáconos sejam sérios, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância. O apóstolo Paulo, quando escreve a Timóteo, ele não estava proibindo a bebida, mas sim reprovando ser dado a muito vinho. Essas e todas as outras passagens da Bíblia que falam de vinho, falam de um vinho que continha álcool. Fala de um vinho que, de fato, embriagava. Mas muitos pregadores preferem inventar um vinho sem álcool para tentar tornar a palavra mais santa do que ela é. O próprio Senhor Jesus transformou a água em vinho, e em um vinho que continha álcool, um vinho que deixava embriagado. Está registrado aqui na palavra de Deus. Após o Senhor Jesus transformar a água em vinho, o chefe da cozinha experimentou o vinho. Evangelho de João capítulo 2, versículos 9 a 10, diz: logo que o chefe dos serventes provou o vinho, disse: é costume servir primeiro o vinho bom, e depois, quando os convidados já estão embriagados, serve-se o menos bom. Suco de uva não embriaga, mas o vinho embriaga. Mas e o vinho que eles usavam para fazer a ceia? Este vinho continha álcool? A resposta é sim. E também está registrado aqui na palavra do Senhor. 1 de Coríntios capítulo 11, versículo 21. E nesta passagem o apóstolo Paulo chama a atenção dos irmãos em Cristo que faziam a ceia, porque durante a ceia estava havendo falta de consideração pelos irmãos que participavam ali. 1 de Coríntios capítulo 11, versículo 21. Porque cada um come a sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome,
o outro se embriaga. Como já mencionei, o suco de uva não embriaga ninguém. Leia a Bíblia inteira e você não vai encontrar uma passagem sequer falando de algum vinho sem álcool, algum vinho que não embriagasse. Então você não precisa aumentar a palavra de Deus para torná-la mais santa. A palavra já é santa por si própria e não precisa da sua ajuda. Ao invés de você aumentar a palavra de Deus para tentar torná-la mais santa, por que você não prega somente a verdade? Por exemplo, por que você não prega a verdade sobre o dízimo? Ensine para os seus irmãos que o dízimo foi uma lei do Antigo Testamento e que o dízimo era alimento e nunca foi dinheiro. Ensine o seu irmão que a Igreja de Cristo no Novo Testamento nunca pagou o dízimo, mas sim ofertas. E as ofertas não eram para o templo e para o sacerdote, mas sim para socorrer os pobres e necessitados. Esta sim é a verdade que precisa ser pregada. E se você compreendeu esta mensagem, não se acovarde diante dos religiosos. Compartilhe esse vídeo na sua página para que outras pessoas tenham acesso e se libertem desta mentira. Um abraço a você e que Deus possa te abençoar.